Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a mudança do nome de pessoas transexuais. O provimento do Conselho Nacional de Justiça determina que a alteração seja feita em cartórios de todo o país. Mãos pela Paz em Casa. Conheça o projeto que incentiva presos a transformar papéis em arte. Entenda o que são os alimentos gravídicos. E mais, o JQ mostra também a iniciativa inovadora do TJ Mineiro para proporcionar a identificação de sentenciados por meio de reconhecimento facial. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Não se reconhecer em um determinado gênero já é motivo de angústia. Não conseguir sequer ter um nome condizente com aquela personalidade só traz mais constrangimento. Mas a espera para mudar o nome nos documentos promete diminuir. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o provimento 73. Com isso, pessoas trans poderão alterar direto em cartório o nome e o gênero que constam na certidão de nascimento. Marcelo nasceu e foi registrado como menina, mas nunca se identificou com o gênero feminino. Sempre brinquei de casinha com minhas primas e eu era o executivo que chegava com a pastinha e meu nome tinha que ser Marcelo. Ele conta que essa inadequação foi apresentando ao longo da vida o significado da palavra constrangimento. Até na escola mesmo eu não sabia por que eu não podia entrar no banheiro dos meninos. Mais pra frente, adulto, por que as pessoas não me chamam de Marcelo? Por que eles não me olham e não me enxergam como eu enxergo? Por que eles não entendem isso? Dalcira é militante da causa trans e psicóloga de Marcelo. Ela explica alguns dos desafios impostos às pessoas trans. Acho que o primeiro desafio se dá na medida que essas pessoas precisam se autoafirmar o tempo inteiro na nossa sociedade. Explicar o tempo inteiro quem são, como são. Um outro obstáculo é vencer a transfobia institucional. O que significa isso, né? Essa dificuldade dos serviços do Estado, dos direitos que estão aí nos equipamentos, nas políticas públicas. Felizmente, para Marcelo, esses episódios ficaram no passado. Agora, na certidão de nascimento dele, consta o nome tão desejado. Graças ao provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a mudança de nome e gênero direto nos cartórios de registro civil. O provimento 73 chegou com status de facilitador porque permite que pessoas trans e travestis façam essa solicitação sem obrigatoriamente ter que entrar com um processo na justiça. Algo que levaria meses para ter uma solução é resolvido em poucos dias. Basta que os interessados procurem um cartório de registro civil e apresentem os documentos necessários. Basicamente são documentos de identificação pessoal da pessoa, RG, CPF, carteira de trabalho, se for o caso, e além desses documentos de identificação pessoal, também algumas certidões de distribuição de ação, de foro civil ou criminal. Este desembargador escreveu um artigo sobre o provimento e acredita que ele será benéfico também ao Poder Judiciário. O provimento ele se antecipou, de certa forma, a uma avalanche de processos judiciais para tentar solucionar uma questão que, a rigor, não exigiria a propositura de novas ações judiciais. No entanto, ele ressalta que o documento poderia ser aperfeiçoado. O provimento não exige que os interessados apresentem laudo médico psicológico, o que pode permitir que pessoas não esclarecidas sobre essa condição procurem o serviço e se arrependam depois. Existem alguns indivíduos que podem ser, eventualmente, um pouco menos seguros nessa autopercepção. Ele se acredita ser um indivíduo de um outro gênero, que não aquele que consta do seu assento. Passado algum tempo, ele pode muito bem voltar atrás e perceber que o gênero que melhor se adequa à sua personalidade seria aquele primitivo que constou do seu assento. Para Dalcira, a dispensa de laudos médicos representa um passo para se distanciar do preconceito. Com essa decisão e com essa alteração, reforça o que a psicologia já vem dizendo, que
Quem fala sobre as próprias identidades são as próprias pessoas. Não precisa nenhum profissional de saúde, seja médico ou psicóloga, dizer e atestar sobre a identidade dessas pessoas. No meu entendimento, isso é extremamente importante porque começa a quebrar a lógica de entender essas identidades como algo patológico, com algum tipo de doença ou transtorno. O pedido em cartório só pode ser feito por maiores de 18 anos, sem a necessidade de um advogado. O custo pode variar entre os estados e até de um cartório para outro. Então, eventualmente, dependendo de onde o cartório está localizado, até inclusive dentro do estado de Minas Gerais, às vezes o cartório de distrito pequeno vai ter que mandar para um órgão em Belo Horizonte, por exemplo, isso vai ter um custo maior. E o custo está entre as questões mais contestadas. A questão dos valores cobrados pelos cartórios no nosso estado, que tem variado de R$ 240 até R$ 600, a gente já teve cartório fazendo esse tipo de cobrança. Eu não sou rico, então tem que pagar uma certidão aqui, tem que pagar uma certidão ali, aí tem que pagar a taxa do cartório, tem isso, aquilo, então acaba que fica um pouco fora de acesso para a gente. De acordo com a psicóloga, medidas já foram tomadas em nome da inclusão. A Defensoria Pública já fez um acionamento buscando uma padronização, uma uniformização desses procedimentos no Estado. Tem, inclusive, pleiteado a gratuidade para essas pessoas, já que este é um público extremamente vulnerável, já que a grande maioria, não está no mercado de trabalho formal. Para fazer o pedido em cartório, quem tem algum processo na Justiça solicitando a mudança do nome precisa desistir dessa ação. Mas fica um alerta. A mudança efetivada pelo cartório na certidão de nascimento não altera automaticamente outros documentos, como habilitação e título de eleitor. É recomendado procurar os órgãos responsáveis. Muito brevemente, os órgãos públicos já vão estar adaptados para receber essa informação e já processar a alteração automaticamente. Mas nesse começo do provimento, etc., é interessante que o próprio requerente, após comparecer no cartório, munido da certidão de nascimento, ele não dependa só da comunicação do cartório, que ele vá até o órgão público também e solicite. Os cartórios têm liberado a certidão modificada em aproximadamente uma semana. Marcelo se sente vitorioso com o novo documento. Porque você lembra das vezes que você chorou por não entender, você lembra das vezes que você sofreu, das vezes que você ficou quieto olhando para o teto no escuro. Agora, ele se diverte quando escuta o próprio nome. Sentir e escutar o carinho e escutar o nome Marcelo é sinfonia nos ouvidos, é muito gostoso. Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica termos jurídicos. Confira mais uma edição do quadro ABC do Judiciário. Não, sinceridade. Peculato? Eu sabia isso, mas peraí, peculato é sobre roubo, né? Não. Peculato? Não sei. A pessoa que rouba e às vezes tem que ir preso, né? Não, peculato não. Peculato é o crime praticado pelo funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de um bem público e desvia o bem ou se apropria dele em benefício próprio ou de terceiro. O crime está descrito no artigo 312 do Código Penal e prevê pena de prisão de 2 a 12 anos e multa. No próximo bloco, entenda o que são os alimentos gravídicos e veja a iniciativa inovadora do TJ Mineiro para proporcionar a identificação de sentenciados por meio do reconhecimento facial. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em julho deste ano, o TJ Mineiro iniciou um projeto pioneiro que vai permitir a identificação de sentenciados com a tecnologia de reconhecimento facial. O financiamento do projeto vai ser feito com recursos arrecadados por meio das penas pecuniárias e que foram repassados ao Instituto Ajudar. A implantação do sistema vai ser feita pela empresa BioNTech. Saiba como deve funcionar na reportagem de Silvana Monteiro.
Pessoas que estão cumprindo penas restritivas de direito, fora do regime de prisão, não ficam isentas de comparecer à Justiça. Uma vez por mês, é necessário que o sentenciado compareça ao Fórum da Comarca e assine documentos que comprovem a presença dele na Secretaria da Vara Criminal em que tramita o processo. O Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte, recebe diariamente mais de 250 pessoas nessa situação. Isso demanda atendimento, disponibilidade de servidor, tempo para que a pessoa compareça ao fórum. Então, há um problema grave nisso tudo. O sistema de reconhecimento facial já foi testado e aprovado pela Vara de Execuções Penais da comarca de Belo Horizonte. Ele vai permitir a autoapresentação do sentenciado. A autoapresentação funciona de modo que o sentenciado posiciona o rosto diante do aparelho. A tecnologia faz uma leitura dos pontos da face da pessoa cadastrada no sistema. Confirmada a identidade facial, a comprovação vai ser enviada para um banco de dados da vara específica onde tramita o processo. O equipamento opera interligado a uma pequena impressora e emite automaticamente um comprovante impresso. Nós chegamos à conclusão que o reconhecimento facial era mais preciso do que a biometria digital, sabe? Porque a biometria digital, ela tem algumas outras imperfeições, né? A pessoa também, às vezes, perde a identidade, etc., não é? E o reconhecimento facial que a tecnologia nos oferece hoje é extremamente preciso. Fiz até uma experiência, né? Coloca aqui uma barba, coloca uma peruca, né? Para ver se a pessoa é realmente reconhecida. E é. Não é? Fiz outra experiência, pega uma fotografia e mostra lá para o reconhecimento facial. Não passa, porque precisa do calor. Com o uso da tecnologia, pretende-se agilizar o atendimento nas secretarias e, ao mesmo tempo, diminuir a exposição do sentenciado. Ele não vai ter que gastar parte do seu tempo em fila, esperando o atendimento na vara. E o que é melhor, ele vai, inclusive, poder fazer essa autoapresentação fora do expediente. Então, ele não vai ter que passar pelo constrangimento de pedir uma tarde para o patrão, porque ele vai se apresentar na justiça, porque ele foi condenado. Isso vai melhorar, porque nós vamos ter menos pessoas entrando na área interna do fórum, menos pessoas passando pelo controle, pela identificação, pelas catracas, menos pessoas circulando no fórum e menos pessoas sendo atendidas no balcão da VEP. E aí nós vamos ter menos pessoas sendo atendidas, mais servidores podendo fazer outras atividades. A previsão é de que até novembro deste ano devem ser cadastrados no sistema mais de 5.000 sentenciados, inicialmente em processos das varas de execuções penais e Quinta Criminal de Belo Horizonte. Em uma nova etapa, a tecnologia vai atingir os processos dos juizados especiais criminais. O responsável pela empresa que vai implantar o sistema garante que não se trata apenas de uma tecnologia de leitura facial, mas de gestão de dados. Esses dados são traduzidos hoje num template que é enviado ao sistema de segurança do fórum, que pode ser checado e auditado a qualquer momento. Nós nos preocupamos muito com a segurança do produto, a melhoria de gestão no processo no fórum e a humanização do processo junto ao penado. Em alguns casos, a gravidez acontece de forma inesperada e, nesse momento, a gestante pode ser abandonada por seu companheiro, exatamente quando ela mais necessita de afeto e assistência financeira. O que fazer? Quais direitos são assegurados à gestante e ao bebê que está para nascer? Há 10 anos, a Lei 11.804 regulamenta o direito de receber alimentos gravídicos, destinados a garantir o desenvolvimento de uma gestação saudável e nascimento seguro da criança. Desembargador, o que são os alimentos gravídicos? Eles têm uma diferença aí com relação à pensão alimentícia, não é? Tem. Os alimentos gravídicos é destinado à mulher grávida, a mulher que está em gestação, está esperando um filho. Os alimentos que não sejam gravídicos, alimentos apenas, são destinados aos filhos já nascidos, ou seja,
Os pais são responsáveis pela criação dos filhos. E de quem é a responsabilidade por pagar esses alimentos gravídicos? Em primeiro lugar, o suposto pai, que vai ser réu na ação de alimentos gravídicos, caso ele não arque espontaneamente, não é isso? E em segundo momento, se o suposto pai, réu na ação de alimentos, não puder arcar, pode também voltar ou ir contra os avós, os supostos avós da criança. A gestante pode pedir ali o valor retroativo desses alimentos gravídicos? Numa leitura da Lei 11.804 de 2008, que é a Lei dos Alimentos Gravídicos, me parece que sim. Ou seja, limitados ao período da gestação, da gravidez. Ela pode cobrar tudo aquilo que já se gastou com essa gravidez, demonstrando nos autos as despesas realizadas. E o que acontece se depois do nascimento dessa criança for comprovada ali a negativa da paternidade? Porque, na verdade, quem ajuiza a ação de alimentos é a mulher grávida. Se ela não agiu de má fé, se ela realmente teve algum contato com o réu da ação, nada acontece. Pela liberdade sexual, ela tem o direito à dúvida, desde que teve relacionamento com outros homens. Agora, se realmente ela nunca teve nenhum relacionamento e ajuizou por vingança ou apenas por querer mesmo os alimentos de determinadas pessoas, aí é a má-fé. Aí essa pessoa poderá cobrar em ação própria indenização. Indenização por danos morais, poderá exigir a devolução do valor pago. A gente volta daqui a pouco para falar sobre um projeto que incentiva presos a transformar papéis em arte. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Um projeto de arte e educação, desenvolvido em uma unidade prisional da região metropolitana de Belo Horizonte, tem levado transformação aos presos e melhorado o ambiente como um todo. Conheça na reportagem de Silvana Monteiro. Flores, borboletas, pássaros e mais uma infinidade de peças coloridas. Arte cuidadosamente desenvolvida por esse grupo. Os artesãos estão focados em produzir. Mas sabe aquele ditado? Quem canta seus males espanta? Entre eles, cantarolar serve de estímulo. Enquanto criam formas em papel, de vez em quando, eles aproveitam para espantar os males comuns ao ambiente, dando lugar também à música. Parece que estou sonhando, é realidade. Essa tal felicidade invadiu meu coração. A rigidez das pálidas grades dá lugar ao colorido das dobraduras. As mãos ágeis que dominam a arte são de pessoas em cumprimento de penas restritivas de liberdade, no Ceresp, Centro de Remanejamento de Presos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Projetada para receber 404 pessoas, o local chegou a ter quase 1.300 presos e a superlotação não é o único desafio do local. E atrelada à questão da superlotação, nós tivemos um número reduzido dos agentes penitenciários. Desde o ano passado, que vários agentes foram exonerados e não houve a recomposição desse quadro. E um fator que eu destaco assim, específico aqui do Ceresp de Betim é a questão também da permanência do preso aqui por um período prolongado. Porque o Ceresp, em princípio, ele é destinado ao preso provisório, né? O preso que está aguardando seu julgamento. Só que em razão dessa dificuldade de vagas nas penitenciárias em geral, várias penitenciárias aqui na região metropolitana, elas também estão interditadas parcialmente, acaba que o preso provisório é condenado, começa a cumprir a pena aqui no Ceresp. E isso causa uma certa ansiedade nos presos aqui, porque a gente não tem estrutura para que ele cumpra a pena, né? Seja no regime fechado, no regime semiaberto. Apesar dessa realidade, a Comissão Multidisciplinar do Ceresp sempre buscou criar um clima pacífico e produtivo. Com esse objetivo, foi criado o projeto Mãos pela Paz, que incentiva a prática do origami. Para participar do projeto, os presos são avaliados pela comissão interna.
Vários aspectos são observados, mas principalmente o bom comportamento e a vontade de superar as adversidades comuns ao aprisionamento. Enquanto transformam papel em arte, eles acabam também transformando as próprias vidas, melhoram a autoestima e passam a lidar de forma diferente com a ansiedade de estarem presos à espera da liberdade. E não é à toa que o que eles mais gostam de fazer é o tsuru, pássaro japonês, símbolo da liberdade. Além da liberdade, a ave sagrada do Japão representa saúde, longevidade, paz e felicidade. Palavras que antes não faziam sentido passam também a ser vivenciadas. Com o tempo, eles são capacitados para se tornarem multiplicadores. Nós achamos como uma válvula de escape de ocupar e de fazer com que esses presos que já estão na unidade tenham uma forma de trabalho. A nossa missão é preparar os detentos para que eles sejam monitores, tanto dentro da unidade quanto fora. O Adilson é monitor e por diversas vezes experimentou a sensação de estar livre, de ser visto além do rótulo de preso, para ser valorizado como artista. A gente sai, dá umas palestras, a gente gosta de... Nós fomos dar uma palestra para umas professoras aqui em Betim. E chega lá, né, o pessoal, se a gente vê já o tratamento deles, não vê a gente como preso. Eles já vê a gente como uma pessoa normal, né? Não tem discriminação. Aí eu falo que você é bom demais, eu passo para os meninos aí e falo, ó, vocês estão começando agora, dá valor, porque é a oportunidade que vocês estão tendo. Daqui é só melhora que vocês vão ter. Ué. É uma palestra na rua, aí vai a juíza autoriza, vai, anda certo, volta certinho, que ela vai ver, vai falar, não, o rapaz está indo lá na rua, está voltando. Na hora que tiver um benefício, ela vai dar o benefício para isso. Já foram realizadas intervenções significativas para o desenvolvimento do projeto, tais como participação na virada cultural, oferta de curso para educadores no Palácio das Artes, oficinas para detentos das unidades prisionais do sul de Minas e exposições e participações em feiras de artesanato, confecções de cenário para o Festival Internacional de Corais e peça teatral apresentada no Palácio das Artes. Com o projeto, o Hudson experimenta momentos de paz, ao mesmo tempo em que desenvolve o senso de coletividade. Para mim é muito bom, a gente sente uma paz, né? É tranquilo, é uma mudança de vida também até pra gente mesmo, uma mudança de vida boa até pra gente mesmo. E eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui. Todo mundo é legal um com o outro, todo mundo ajuda um outro a fazer as coisas que eles não sabem, ensina o outro. A cada 18 horas, que correspondem a 3 dias de prática do origami, o preso tem um dia reduzido da pena. Entre as dobraduras, é possível encontrar não só a esperança de libertação, mas a mudança para manter-se definitivamente livre. Então, acho que o grande diferencial desse projeto é isso, a capacidade de trabalhar neles os sonhos, né, a perspectiva de sair daqui, se tornar uma pessoa melhor, voltar para a sociedade, né, com essa possibilidade de mudança e não voltar para a criminalidade. E uma última informação. A segunda Seção Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que os juizados especiais não são competentes para julgar ações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão ocorrido em Mariana em novembro de 2015. A maioria delas trata de problemas no fornecimento de água ou pedidos de indenização por danos morais relacionados ao abastecimento nas cidades que captam água do Rio Doce. Segundo o comitê responsável pela análise de demandas repetitivas que chegam ao tribunal, essas ações são complexas e, por isso, demandam perícia técnica e especializada. De acordo com os magistrados, a prova pericial é incompatível com o rito dos juizados especiais, que são destinados à conciliação e ao julgamento de causas cíveis de menor complexidade. A partir de agora, essas ações passam a ser de competência exclusiva da Justiça Comum. Também foram definidos os parâmetros para determinar a qualidade da água que abastece a região da Bacia do Rio Doce. O documento está disponível para consulta no site do TJMG. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão.
ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.